Graça e paz, shalom a todos. Bem, meus irmãos, vamos fazer esse vídeo com o objetivo e intuito de levar até os irmãos as nossas aulas, da Escola Bíblica Dominical. Nós não estamos tendo, devido a essa pandemia aí que está afligindo não só nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, por que não dizer, né, todo mundo. Estamos preocupados com a integridade dos irmãos, principalmente com os mais velhos. E a diretoria da escola decidiu suspender essa escola. Ficamos 2 domingos, terceiro agora, né? Que não estudaremos a nossa lição, por sinal, o encerramento do nosso trimestre. A nossa superintendente, que é minha esposa, a nossa irmã Daiane, ela pediu para fazer um vídeo, fazendo um pequeno resumo das últimas 3 lições do trimestre. Claro, o objetivo é que cada um dos irmãos estude a revista em casa, estude a lição em casa. E queremos que em breve nós estaremos de volta com as nossas aulas, nossa dinâmica. Possamos estar de volta unidos aí, porque eu falar para vocês, estou morrendo de saudade de vocês. Igual eu brinquei na última reunião que tivemos de obreiro, que eu queria um descanso, mas eu estou morrendo de saudade de estar com vocês, aprendendo com os irmãos, compartilhando um pouco de informações, mas creio que Deus tem algo preparado para nós logo logo. Se nosso vídeo tiver alguma falha, nos perdoe, até porque nosso vídeo creio que não será editado, já vai ser lançado do jeito que tiver. Então, se travarmos um pouco aí, não temos muita experiência de falar assim sem um público, fazendo uma gravação de um vídeo, mas nosso objetivo é que os irmãos, simplesmente um pequeno resumo da nossa lição para que os irmãos venham acompanhar em casa. Nós iremos falar hoje da lição de número 11, 12 e 13. Nós não vamos ler, estou com a revista aberta aqui. A lição de número 11 fala sobre a pesca maravilhosa, que é o primeiro contato que Jesus vai ter com os discípulos. Jesus estava pregando e decidiu entrar num barco de alguns pescadores que estavam na beira do mar da Galiléia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Depende da sua interpretação. E ele entra no barco de Pedro, pede Pedro para se distanciar um pouco da praia, prega para a multidão que está na beira da praia e após pregar, despedir a multidão, Jesus diz: Pedro, lança a rede no mar. E Pedro vai argumentar: Senhor, tentei a noite toda, não peguei nada. Jesus diz: então pega a tua rede, lança a direita do barco, ali você vai achar. O texto bíblico ele é bem interessante, porque Pedro não conhece Jesus, não sabe quem é Jesus, mas ele vai dizer: Senhor, sob a tua palavra eu lançarei a rede. O que me impressiona é que Pedro é a autoridade ali no barco. Pedro é o conhecedor das águas, Pedro é o experiente na pescaria. Pedro sabia que não era o horário apropriado, e ele vai argumentar: Senhor, isso aqui eu entendo. Eu tentei da minha forma, tentei dos meus jeitos, tentei dos meus modos, mas não obtive o sucesso. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. O texto vai dizer que quando Pedro lança a rede, de acordo com a palavra de Jesus, o barco vem cheio de peixes. E ele vai chegar até Jesus, e o texto diz que a rede quase se partia a ponto de chamar outros barcos para auxiliarem, para resgatar a rede da água, tanto era a quantidade de peixes. Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, se ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. O que me impressiona é que Jesus vai dizer para ele: Pedro, isso aqui é o propósito do milagre. Muita gente se equivoca quando fala sobre a pesca maravilhosa, pensa que o propósito aqui da nossa lição 11 é Jesus mostrar que ele tinha poder, controle sobre as águas. Não. Em outros episódios ele vai deixar essa lição, que ele tinha um controle sobre as águas, controle sobre os peixes, controle sobre a natureza. Aqui o objetivo é ele demonstrar para os discípulos que ele tinha um propósito sobre a vida de cada um deles. Deixa eu dar uma pausa aqui e vou continuar agora. Então, o objetivo de Jesus aqui é para mostrar para eles, quando eles acabam de arrastar uma rede cheia de peixes, Jesus diz para eles: vem comigo, que de agora em diante eu vou fazer vocês pescadores de homens. O objetivo de Jesus é mostrar para eles: tá vendo? Se vocês obedecerem minha palavra, vocês ficarem firmados em mim, obedecerem minha voz, fica tranquilo, eu sou o provedor de todas as coisas.
O que Jesus estava dizendo para Pedro era: Pedro, se você simplesmente decidir abandonar tudo, largar tudo e vir comigo, fica tranquilo, da sua casa eu tomo conta, da sua família eu tomo conta, dos seus negócios eu tomo conta. E tem outra: o sucesso que você está tendo aqui no mar, eu vou fazer o seu nome ser conhecido por toda a história. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte porque o que Jesus está dizendo aqui, o que Jesus deixa de lição aqui, né, nessa pesca maravilhosa é: se simplesmente você se atentar a obedecer a minha voz e abrir mão de tudo isso, isso aqui você vai ficar famoso aqui no meio de vocês. Ó, Pedro encheu a rede, ó, Pedro arrebentou na pescaria hoje. Mas se você simplesmente me obedecer, você não vai ser só conhecido na sua vila, na sua cidade, no seu bairro, na sua cidade, no lugar onde você mora. 2000 anos depois, igual eu estou falando agora para vocês, o seu nome vai ser falado, Pedro. Simplesmente basta você obedecer a minha voz. Então o propósito desse milagre, como a entrevista até fala aqui na orientação pedagógica, quando ele deixa uma fala para os professores, na revista de Professor Tem, ele diz que o propósito aqui não era pescar peixes, mas o objetivo maior desse milagre era Jesus lançar sua própria rede e pescar os seus primeiros discípulos. Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui é: eles precisavam confiar na provisão diária do seu novo mestre. Enquanto eles estivessem em missão, o Deus da missão acrescentaria a provisão. É tipo assim: a partir do momento que você está disposto a servir na causa do reino, Deus vai estar disposto a servir em favor da sua causa. Entendeu? É por isso que você vê que missionários que abrem mão da família, abrem mão dos bens, abrem mão dos negócios, abrem mão do conforto da casa e vão para o campo, e o retorno é de forma esplêndida, a recompensa é grandiosa. E todo mundo olha e fala assim: nossa, mas como pode isso, como pode aquilo? É porque o Deus da missão também é o Deus da provisão. O mesmo Deus que confia a missão, ele também é responsável por dar conta da provisão. Então essa é a lição de número 11 que nós não estudamos. Claro que a lição ela é rica, eu espero que os irmãos estudem ela em casa, mas essa é a nossa lição de número 11, que fala sobre a pesca maravilhosa. Este milagre está registrado no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, e a leitura bíblica está no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. E também se encontra esse milagre no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e no Evangelho de Marcos, capítulo 1. A penúltima lição da nossa revista é a lição de número 12, que tem o título o título não é esse, né? O título é A Mulher Curvada. Mas claro que é a cura da mulher curvada. Até porque nós estudamos esse trimestre sobre, aqui ó, Milagres de Jesus. Essa é a nossa revista. Esse nós passamos aqui um trimestre inteiro estudando sobre esse assunto aí, ó. Milagres de Jesus. Falamos aqui de vários milagres que Jesus realizou. E na lição de número 12, falamos, né? Eu queria que alguns estudarem em casa, sobre a mulher curvada. Esse milagre, não vou falar muito dele, porque nós temos que falar da lição 13, mas falar um pouquinho só. Esse milagre que Jesus realiza, ele vai realizar esse milagre numa sinagoga, um local que não era hábito de acontecer milagres, é um local onde o povo, principalmente os judeus, iam para estudar, ouvir falar da lei, né? Aprender a palavra. Nessa sinagoga havia os príncipes dos judeus, a maioria fariseus, que pertenciam ao farisaísmo. Nessa sinagoga tinha pessoas importantes, e Jesus vai realizar esse milagre no sábado. Jesus vai entrar num entrave aqui muito grande com os judeus, porque eles entendiam que no sábado não era propício, de acordo com o mandamento, de acordo com o mandamento de Moisés, 6 dias trabalharás, no 7º descansarás, o mandamento de Deus, né, que Deus entregou para Moisés, que o próprio Deus escreveu, e os judeus seguindo na risca os 10 mandamentos, entendiam que no sábado não podia se trabalhar, não podia plantar nem colher, e nem tampouco no sábado poderia fazer alguns milagres, realizar milagres. O que impressiona nesse milagre é que o chefe da sinagoga, o líder da sinagoga, ele reconhece que Jesus tem poder para curar. Que o texto diz que ele sabia que Jesus podia, só que ele reprova a Jesus quando Jesus realiza o milagre, porque ele entende que no sábado não pode fazer isso. E o que me impressiona é que Jesus vai dar uma lição linda nesse chefe da sinagoga e também para todos nós,
Porque enquanto alguns estão preocupados em não violar o sábado, Jesus está preocupado com o próximo. E tem muita gente que está preso a muitas legalidades, está esquecendo do amor ao próximo. O comentarista aqui nessa lição, que eu acho muito interessante, ele fala que no sábado, para eles eram proibidos muitas coisas. O comentarista fala que no segundo tópico, no terceiro subtópico, ele fala que Lucas, o evangelista, diz que a cura ocorre no sábado. Isso causa um problema sem tamanho. O líder da sinagoga estava mais preocupado com a aparente quebra do mandamento do que com gente sendo abençoada. O que me impressiona é que o comentarista termina falando assim, que já é um comentário dele: não são poucas pessoas que fazem suas regrinhas e as dão para Deus cumpri-la. O comentarista termina dizendo: o que Jesus estava mostrando é que o tempo e o dia do milagre, quem decide é Deus e não homens. Tem muita gente aí fora, eu não quero entrar nesse mérito, argumentando que tem dia que é o dia propício do milagre, tem dia, claro, tem dia que a gente tem uma entrega maior, mas depende da entrega, quem realiza o milagre é Deus. Mas o chefe da sinagoga estava preocupado simplesmente com a legalidade. Não pode, não pode, não pode. Só que Jesus falou assim: eu quero fazer, ponto final. Minha palavra é maior do que a legalidade daquilo que você pensa, daquilo que você crê. Então ele cura a mulher na sinagoga no dia de sábado, da mulher curvada. O texto diz que havia anos que ela estava nessa situação e Jesus estava preocupado com ela. Jesus preocupado com a situação dessa mulher. Jesus preocupado com o estado que ela estava. Então ele vai chegar até a mulher e vai curá-la. E isso fica para nós de lição, que é Ele quem realiza o milagre, é Ele quem faz o milagre. O que impressiona também, para me encerrar sobre esse assunto, é que Jesus poderia estar no templo, Jesus poderia estar em qualquer lugar, mas Ele escolheu uma sinagoga, igual João 5, fala que havia uma festa dos judeus, todo mundo estava indo para o templo, lugar de destaque. Jesus poderia ir para o templo, lugar de destaque, mas não, ele foi para a beira do tanque de Betesda, porque no templo não tinha ninguém necessitado. E o texto diz, João fala no capítulo 5, que havia ali coxos, paralíticos e cegos. Coxos, paralíticos e cegos. 3 grupos, e vai dizer uma multidão de enfermos. Então Jesus não vai aonde está um público que não precisa, ele vai até quem precisa. Jesus está deixando bem claro para nós: não devemos nos apegar a pequenas coisas, sendo que tem pessoas próximas de nós que estão necessitadas de algo que nós possamos entregar a ela. Quem sabe nesse momento dessa pandemia que está aí afligindo todo mundo, nós às vezes nos apegamos: não, tem que estar no templo, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, e às vezes alguém do nosso lado está carecendo e padecendo necessidade. Jesus deixou, abriu mão do templo, era uma festa, todo mundo estava lá, ele poderia falar assim: não, quero estar aqui, que aqui eu vou ter destaque, aqui eu vou ter mídia, aqui eu vou estar no alto escalão, mas não, ele vai para a beira do tanque, onde ninguém queria ir, onde todo mundo entrava, de acordo com o historiador, era do lado esquerdo, todo mundo entrava e ia para a direita. Jesus aí vai ao inverso. Enquanto todos entram para a direita para acessar o templo, Jesus vai à esquerda e vai acessar o tanque. Enquanto todos iam para o lugar de destaque, Jesus vai descer para a beira do tanque. E na beira do tanque, ele sabe que tinha alguém ali necessitado. Então esse culto na sinagoga, parecido com o culto do tanque de Betesda, também foi um culto inesquecível para essa mulher. Ok, chegamos agora na última lição, lição de número 13, que seria a lição que estudaremos agora no domingo, dia 5. Se você assistir esse vídeo, eu estou gravando hoje no sábado, seria amanhã. Se você estiver assistindo esse vídeo no domingo, seria hoje. Então, essa lição, número 3, é a lição do dia 5 de maio. 5 de abril. Tanta pressa que o mês de abril acabe logo, ver se essa pandemia vai embora. No 5 de abril de 2020, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Isso aqui para mim, uma história, é o assunto mais impressionante da Bíblia Sagrada. Quem me conhece sabe que eu amo pregar sobre ressurreição, amo pregar sobre sofrimento, amo pregar sobre crucificação. Eu choro quando eu leio isso, mas também me alegro, isso me emociona, isso também me traz impacto para a minha vida, porque Paulo escreve, para a igreja de Corinto, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, isso é poder de Deus. Então falar sobre a ressurreição de Jesus é algo que foge da nossa realidade. Todos morreram, poucos ressuscitaram. Anote isso que eu vou falar para você. Todos que passaram por essa terra morreram ou um dia irão morrer. Todos que estão escritos com seu nome registrado na Bíblia Sagrada, com exceção de 2, de Elias e Enoque, que não viram a morte,
Enoque foi transladado, Deus o levou para si porque ele andou com ele. E Elias que Deus levou ele ao céu no redemoinho, após ser apartado de Eliseu por cavalos e uma carruagem de fogo. Todos os outros provaram a morte. Jesus também provou a morte. Alguns até receberam ressurreição após a morte, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo, como Lázaro, como aquele homem que foi lançado na sepultura de Eliseu após ser morto, e Eliseu estava já morto também, mas ao tocar nos ossos ele tornou a ter vida, diz o escritor do livro de Reis. Mas dos que morreram, ressuscitaram, todos eles tornaram a morrer novamente. Mas Jesus, ele ressuscitou e jamais ele morrerá mais uma segunda vez. O que me impressiona é que Jesus foi o único que morreu e ressuscitou pelo seu próprio poder. Quando estava em vida, Jesus falou para os seus discípulos o seguinte: olha, eu dou a minha vida para poder tornar a tomá-la. Capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Eu tenho poder para dar, tipo aqui, ó, eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la de volta para mim. Ele está dizendo assim: eu não vou ser morto, não vão me matar, eu que vou dar. E eu vou dar a minha vida por amor de muitos, por cada um de vocês. E quando ele toma de volta, aí Paulo escreve para a igreja de Éfeso que subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens e tomou na mão a chave da morte do inferno, dizendo: morte, você não tem domínio sobre a minha vida. Inferno, você não tem domínio sobre mim. Eu dei e eu estou tomando. Quando ele faz essa afirmação que ele tinha poder para dar e para tomar de volta, ele está afirmando para nós que ele tem o controle sobre tudo, sobre a vida e sobre a morte. Então a ressurreição de Jesus é algo, eu não preciso falar porque você sabe, é algo que foge da nossa realidade, é algo que foge da nossa mente. Algumas verdades precisam ser ditas, que por mais que muitos entendem que isso não é, alguns, né, não muitos, poucos entendem que isso não é real, nós como igreja sabemos. A própria Bíblia diz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Mas algumas evidências mostram que isso é real. Primeiro, Jesus foi visto por muitos. Foi visto por Maria Madalena, foi visto por Tomé, foi visto pelos 11, foi visto por 2 discípulos no caminho de Emaús, foi visto por Tiago, como Tiago fala para a igreja de Coríntios, foi visto pelo próprio Paulo, foi visto por Estevão no capítulo 8 do livro de Atos, no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, no finalzinho. Então é evidente. Alguns vão afirmar, baseado em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 13, que após a ressurreição de Jesus e os discípulos anunciando lá fora que ele havia ressuscitado, os guardas, os príncipes dos judeus chegaram até os guardas que estavam na responsabilidade do sepulcro e corromperam eles com dinheiro, dizendo: olha, vocês vão afirmar o seguinte, se alguém perguntar se é verdade, vocês vão dizer que vocês estavam dormindo. Isso aqui é a maior mentira que existe na história. Vocês vão afirmar que vocês estavam dormindo e os discípulos vieram de noite e levaram o corpo. Primeira tese que isso cai por terra. Quem está dormindo não tem como ver. Então já cai por terra. Então não estavam dormindo. Segundo, se eles estavam dormindo e se eles perceberam, eles eram a guarda de Roma. Eles eram responsáveis por aquilo ali. Eles tinham controle sobre qualquer um que acessasse aquilo ali. Então eles poderiam simplesmente reprimir, matar e não haveria pena para eles. Poderiam chamar o governador Pôncio Pilatos e seriam ambos quem roubou o corpo decapitado ou crucificado também, como foi o próprio Jesus. E não tem argumento para essa fala. E outra, se eles estavam dormindo, eles seriam altamente penalizados. O Mateus escreve aqui no capítulo 28, versículo 14, ele diz que os judeus falando, ó, e se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós os persuadiremos, nós iremos os persuadir e vamos colocar vocês em segurança. Porque eles sabiam, uma vez o responsável pela guarda, se ele dormir no seu plantão, se ele dormir no seu trabalho, ele é não só expulso da corporação, não é só retirado do seu plantão, como também ele pode perder até a própria vida. Então, é uma mentira muito grande. Segundo, o texto bíblico bem claro, quando Jesus é preso, é condenado, é crucificado e é morto,
Os discípulos estão com medo. Como que um grupo de pessoas com medo, com temor, vai ter coragem e ousadia de enfrentar a guarda romana, de enfrentar o governador, enfrentar os judeus e até o sepulcro, quebrar o lar que o governador colocou, o selo, né, que ele havia selado o sepulcro, colocar a palavra do governador por terra, enfrentar tudo aquilo ali simplesmente para roubar um corpo. Então, a ressurreição de Jesus, ela é real. Tá, Vitor, você falou que você colocou por terra aí a tese de que eles colocam que Jesus não ressuscitou. E a Bíblia fala aqui a mentira dos judeus, capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 11, do 11 ao 15. E agora a evidência bíblica. Primeiro, que ele foi visto por muitos. Segundo, que João, lá na ilha de Patmos, ele vai dizer assim, ó, e eu vi uma porta aberta no céu e uma voz que dizia: sobe, João. Eu entrei e vi 7 castiçais de ouros. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho de homem, com veste salpicada de sangue e veste branca, olho como chama de fogo, na sua cabeça tinha uma coroa, na sua coxa escrito Rei dos Reis, seus pés como um latão reluzente saído da fornalha, a sua voz como voz de trombeta, como voz de muitas águas. E o texto diz: eu virei para ver quem falava comigo. Aí ele vai dizer, quando ele vai cair como morto, ele diz, ou ele ouve uma voz dizendo: João, não temas. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu fui morto, não estou morto. Eu fui morto, mas estou vivo. Tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Declarando, deixando bem claro, olha, eu fui morto, mas ressuscitei. E a evidência da minha ressurreição, além de eu estar vivo, é estar aqui na mão a chave da morte e do inferno. Ou seja, só morre de agora em diante quem eu autorizar. Só vai para o inferno de agora em diante quem eu permitir. Então essa é uma das evidências. Uma outra evidência para nós encerrarmos esse vídeo é que pós-ressurreição, a evidência maior para mim é essa. Os discípulos que estavam trancados, com medos, como diz o texto, os discípulos que estavam temorosos, preocupados, eles agora vão criar coragem, vão criar agora ousadia e vão, a partir dali, fazer o que eles não fizeram antes. Até então, os discípulos tinham um mestre, seguiam um mestre. Jesus fazia milagres, os discípulos não faziam milagres. Eles até expulsaram demônios, certa ocasião, mas eles não tinham todo esse poder para expulsar demônios. Mas quando Jesus, após a ressurreição de Jesus, Jesus chegou para ele assim, ó, eis que vos dou poder. A evidência maior é a minha ressurreição tem vínculo total no céu de Deus para com os homens. Então eu distribuo poder para pisar em serpentes, escorpiões, beber em coisa mortífera e não causar dano algum, colocar a mão sobre os enfermos e os enfermos ser curados. Então essa é a maior evidência. Os discípulos que até então eram tímidos e medrosos, após a ressurreição, eles agora criam a convicção que Jesus está vivo e que agora a incumbência de